Mas isso no meio dentro desse cenário, a gente olhando para o indivíduo que usa prompt para isso. Saber só fazer um bom prompt não é suficiente. Você precisa também ter essa consciência de que a IA, ela tem essa ocupação dentro do seu trabalho até um certo ponto, e que você não consegue se isentar do aprendizado, do conhecimento para você fazer que ele ter uma solução, por exemplo, em desenvolvimento. Você precisa ter esse aprendizado, mesmo que você não tenha no momento ou, enfim, você vai precisar. Aí depende muito da camada do que você quer de entrega. Então, se você vai lidar com pequenas esferas, criar imagem, texto, criar landing page também, você não tem uma necessidade de um conhecimento técnico. Óbvio que assim, se você vai freguear uma estrutura, apesar que muitas dessas IAs, o próprio Cloud tem o Cloud Designer, o Google tem o Google Stitch, Uhum. eles entregam já o Lovable também, a estrutura pré-montada para você ter o cenário. Mas quando você tem uma palavra que chama-se contexto, quando você tem um conhecimento por trás, faz uma diferença. O exemplo muito prático é o seguinte: existe uma guerra também em cima disso. Se você tem o Gemini, que muita gente usa o VO para poder fazer vídeo, o Nano Banana pra fazer imagem. Se você é uma pessoa com uma expertise em vídeo, você tem a noção, tem o conhecimento, você tem sabe o que funciona e o que não funciona, você consegue aproveitar muito bem aquele consumo dos créditos que tem na IA, entendeu? Que você tem um limite por dia, dependendo do plano, Pro ou Ultra. Então, quando você tem um contexto do conhecimento, facilita muito. E ó, existem alguns macetes que ajudam nisso, é você usar uma outra IA para criar, mas quando você tem um conhecimento por trás teórico e técnico, facilita. Mas óbvio que no nível que está da entrega hoje, desses geradores de prompt, desses construtores internos, a área de engenharia está muito mais forte. Então você consegue pegar bons trabalhos feitos por pessoas leigas. Você tem vários exemplos aí que você encontra no Instagram, de vídeos aí de Moisés passeando lá, tocando guitarra, abrindo o mar, que foi uma pessoa da casa dela lá, que fez pedrinho em Minecraft, criou e deu muito certo, entendeu? Parece um trabalho muito, muito, muito absurdo. E obviamente que isso não substitui quando você tem um videomaker, você tem uma direção, você tem um profissional e outras camadas também. Você vai pegar na camada de desenvolvimento, você vai criar um sistema. Você tem a camada que o desenvolvedor sabe resolver. É como se você botasse um profissional e uma pessoa que faz vibe coding para brigar um com o outro para fazer uma entrega, criar um Notion. Existe esse desafio. Você percebe uma diferença muito grande em lacunas que o desenvolvedor sabe fazer, que o cara que é vibe coder não sabe. Ele depende muito do que o prompt dá para ele. Obviamente que o contexto por trás da aplicação, o que que ela é, para que ela serve, quem que ela vai atender, o que que eu quero de features lá dentro e como que eu espero a escalabilidade dela futura, esses 5 elementos. Então, o cara que é desenvolvedor, ele sabe fazer assim, ele tá por dentro, ele tem noção, ele sabe manipular bem. Então, essa esfera de manipulação do banco, de visão computacional, o desenvolvedor sabe, coisa que o web coder não sabe, mas ele consegue fazer uma boa entrega. Só que é aquele cenário, o meio que você trabalha com IA, que você cria aplicações, cria estruturas, você fica refém, e você está falando disso, porque você tem que pagar lá o crédito, tem que recarregar. Então, você tem o lado bom e o lado ruim. E futuramente não, agora para 2027 já está previsto um reajuste muito catastrófico nesses grandes players, assim, de IA. Então, assim, o próprio Cloud, a Manus, o Lovable, o Gemspark, esses outros aí, eles vão ter um reajuste de preço por conta do consumo. Então isso é um fator de lógica. Claro que se você parar de pagar, você perde a visão do projeto lá, você não perde 100% dos arquivos, porque eles ficam lá no repositório. Mas existe uma briga por isso, dessas empresas, porque eles têm ações, eles têm investidor, tem muita necessidade por compra também de solução, briga para conseguir os engenheiros das empresas. Tem a OpenClaw, que teve um episódio muito grande dele lançar uma solução ele mesmo e deixar aberto para todo mundo testar. E o cara era de uma outra área, rolou propostas e hoje em dia o Mark Zuckerberg conseguiu puxar ele numa parceria específica com o projeto. Então, existe muito essa briga. A própria Mark Zuckerberg tentando tentando roubar os engenheiros assim da, da OpenAI. Então, ao contrário, existe esse cenário ainda
Só que é claro que o engenheiro profissional que está trabalhando por trás das câmeras, que está criando a solução, que está corrigindo essas merdas, ele é um sênior, ele é um profissional já de muito tempo, ele tem noção de como que funciona. E é aquela coisa, se você perguntar: "Ah, mas e o caso de aquela bobeira, de revolução das máquinas?" Cara, isso primeiro que a IA, ela tem que sustentar a decisão dela. Quando ela sustentar a decisão e não parar de entrar em modo preguiça, aí você pode até falar, mas tem muita camada disso, entendeu? Quando você abre uma LLM, que é o que a gente chama, Large Language Model, por dentro você vê que não é nada disso, entendeu? Você tem engenheiro por trás, você tem muita coisa, muito braço ali dentro. Entendi. Mas assim, olhando, a gente olha no contexto das empresas dentro desse cenário, a gente viu uma competitividade muito grande e essa atuação muito intensa para converter esse usuário do que está do grátis e para o Pro, para a parte paga e tal. Só que a gente tem uma oferta muito ampla para pessoas que têm conhecimento, mas que tem gente que não tem o menor conhecimento. Eh, e vai chegar um momento em que a oferta vai estar alta o bastante para uma camada desse consumidor desistir de usar, e ao ponto da empresa falar: "Bom, aqui é o meu teto, não consigo oferecer mais Não, que isso". eu acho que não. O que acontece é o seguinte, como que elas vendem, como que elas se colocam à frente de captar você como consumidor? Ela te dá a fórmula da sedução, ela te dá aquele desejo: "Ó, você quer criar um aplicativo, você quer criar um site? Eu te dou esse caminho sem você precisar ter conhecimento, você precisa ter só a noção do contexto". Então ela te dá esse cenário, a gente está nessa briga por créditos, tokens, então ela te disponibiliza essa possibilidade de você começar a criação e ela trava um certo método: "Ó, pra você seguir com o seu projeto, ou você aguarda, sei lá, 24 horas pra poder receber um mínimo de créditos, ou você pode pagar um plano e seguir o desenvolvimento dele". Então ela te dá essa cerejinha pra você se seduzir, Uhum. entendeu. E normalmente, isso assim, a gente tá num cenário hoje que tá muito barato, se você parar pra compensar o nível de entrega, pra muitas delas, vai chegar um momento assim que vai ficar muito caro.